Boa noite a todos. Estudo da obra Obreiros da Vida Eterna. Que nosso Senhor Jesus nos conduza em nossa fala, para que cada um de nós possamos ouvir o que necessitamos ouvir. Não é verdade? Então, recordando o que nós estudamos a semana passada, a nossa querida irmã Zenóbia, junto com um grupo de pessoas, estão se direcionando para atender a um companheiro, um amigo dela. Então, até chegar a esse espaço, eles estão transitando em zonas muito difíceis, muito dolorosas, que foi retratado a semana passada. Mas o destino dela é justamente atender a esse irmão, ao qual nós vamos conhecer essa noite. Eles estão em uma zona na crosta terrestre, bem complexa, bem difícil. Acompanhamos algumas entidades em situações bem dolorosas, mas nós já compreendemos que aquilo ali tudo é resultado de uma ação durante toda uma encarnação. Por isso a advertência do nosso Senhor Jesus, para que pudéssemos segui-lo enquanto há tempo. Vamos lá? Já estamos indo para o finalzinho do capítulo 6, dentro da noite. A diretora da casa transitória, que é a Zenóbia, então conduziu-nos os 4, caminho adentro, acentuando que iniciaríamos, isoladamente, a primeira parte do programa de serviço. Em semelhante paragem, a atmosfera nesse local já menos densa, de maneira sensível. A lua pareceu menos rubra. Antes, no local que eles estavam passando, vocês viram que não dava nem para enxergar. Os raios solares não adentravam, tamanha densidade. Eles atravessaram esse pântano, vamos chamar de pântano. Eles atravessaram esse pântano, agora eles estão num lugar ameno, mas não diferente, não tão diferente, mas uma vibração menos densa. A lua pareceu menos rubra, a relva mais doce e o ar mais tranquilo. Estamos em reduzido oásis de paz, em meio a extenso deserto de sofrimentos. Esclareceu a Zenóbia, quebrando um longo silêncio. Agora podemos falar e atender aos objetivos de nossa vinda. Logo após, evidenciando preocupação em sossegarmos o íntimo, referentemente aos sofredores anônimos que encontráramos no caminho, explicou-nos delicadamente, porque quando eles passaram, vamos chamar novamente, por esse local denso, eles não tiveram contato com nenhum, e foi inclusive informado para que não tivesse realmente. Então ele ouviu gemidos, gritos, pedido de socorro, ele chama todo de anônimos, e aí ela vai agora fazer uma advertência em relação a eles, Não somos impermeáveis às rogativas dos nossos irmãos, que ainda gemem no charco de dor a que se atiraram voluntariamente. Olha aí a palavra, charco de dor, e que se atiraram nisso de forma o quê? Voluntariamente. Esse voluntário foi o quê, gente? Resultado das suas escolhas durante toda uma encarnação. Livre-arbítrio. Dilaceram-nos o espírito às imprecações dos infelizes. São as súplicas, Como ele diz assim, dilaceram-nos a nós, os nossos espíritos, em ouvir as súplicas e não poder atender. No entanto, a casa transitória de Fabiano tem-lhes prestado o socorro possível. Ajuda essa que até hoje vem sendo repelida pelos nossos irmãos infortunados. Debalde em vão libertamo-nos periodicamente dos monstros que os escravizam, organizando-lhes refúgio salutar. Então, lembra daqueles seres animalizados, aqueles monstros, que não são pessoas, daí eles dão o termo monstros, não são espíritos. Aqueles espíritos atacam e eles libertam a ação deles, entendeu? Libertam deles daqueles ataques, são animais, eles usam o termo animais. Tanto é que eles atacam. Entendeu? Que existem feras, aqui no nosso planeta. Existem monstros aqui no nosso planeta Terra, encarnado. E o mundo espiritual também é matéria. Quando eles estão numa dimensão que não existe a matéria física, não pode destruir, só aprisiona. Exatamente, só aprisiona. Isso aqui é uma pálida ideia.
Várias vezes André Luiz vai colocar que ele não tem como expressar. Então, o que ele tá nos apresentando aqui, ele está sempre dando palavras de analogias, de comparação. É uma pálida ideia. Se nós olharmos para o nosso planeta Terra e observarmos a quantidade de seres viventes que nós não conhecemos todas as espécies, nós não conhecemos. Algumas assim que você olha, meu Deus, que coisa horrenda, né? Diferente. Nós não temos ideia do que existe no mundo espiritual, que é um mundo paralelo. Isso aqui que nós estudamos de André Luiz é para nós termos assim uma noção en passant. E tem muitas informações que nós vamos dizer, eu não sei, só sei que é assim, mas eu não sei explicar, não tem como. Tudo que eu falar vai ser suposições. Ele não explicou, ele só disse. É igual o fogo que vem queimando, né, as vibrações, os miasmas que os espíritos inferiores deixaram. Como é que é isso? Que tipo de fogo é esse? A gente vai imaginando, mas não tem como se explicar. Quem criou esse fogo? Como esse fogo é utilizado? Fogo é uma palavra que é uma analogia, porque eu sei que não é o fogo da terra. Tanto é que não vai queimar nada. Até porque não tem como queimar. Você está entendendo? Então, nós estamos tendo aqui uma noção en passant. Não é matemática. E vale a pena frisar que é a visão do André. As palavras que se usa é o vocabulário do André. Então, de repente, ele faz analogia de coisas que ele não conhecia aqui na Terra. Então, ele não conhece. Só um pouquinho, Rose. Eu acho que é muito mais, não é do André para conosco, mas de nosco para com o André. Então, eu tenho que falar, porque André está liberto do corpo. Nós não podemos limitar ele na condição de espírito, na sua personalidade última. Ele está no processo de evolução. Agora, o que ele tinha que fazer? Ele tinha que falar um linguajar que nós entendeu? E é isso que ele está fazendo. E outra, todo o trabalho de André é também coordenado pelo mentor, o senhor Emmanuel, que coordenava esse trabalho e que muitas das vezes não é necessário falar isso, não é prudente falar isso. Então houve toda uma organização do trabalho de André Luiz. Não foi só assim, eu quero escrever. Então, porque isso aqui é uma continuidade da revelação espírita. Hoje chamado de obras subsidiárias, mas foi chamado de obras complementares. Por que tirou o complementar? Porque complementar é como se a outra não tivesse estado completa. Está completa. Essas obras vêm dar mais clareza para entendermos o que são, na verdade, são exemplos vivos do que está escrito nas obras básicas de forma teórica. Mas é muito mais pela nossa necessidade. E outra, gente, não se deve falar coisa de terceiro grau para quem não tem nenhum primário. E nós estamos no primário. Então ele ainda tem isso, ele tem que adaptar o linguajar para que nós possamos entender. E olha, é só isso aí, porque esse povo ainda não está nem no ensino médio. De espiritualidade, não estamos nem no ensino médio. É vero, é vero. Bora lá. Fogem de nossa influenciação retificadora e tornam espontaneamente ao charco. É imprescindível que o sofrimento lhes solidifique a vontade para as abençoadas lutas do porvir. Então aqui está a dica. Ela diz que, olha, em vão libertamos-nos periodicamente dos monstros que os escravizam. Em vão. E daqui a pouco eles estão de novo envoltos naquilo. Por quê? Organizando-lhes refúgio para eles salutar. Foge de nossa influenciação retificadora. Esses irmãos, os amigos, os adoecidos, aqueles que estavam pedindo socorro, fogem da ação retificadora, porque nós sabemos que para eu me libertar de uma influência do mal, o que eu estou tendo que fazer? Me moralizar. Tanto eu estando encarnada, tanto eu estando também desencarnada. A renovação é a mesma. Aí ele vem. E tornam espontaneamente ao charco. Ele diz, é imprescindível que o sofrimento, olha aí, lhe solidifique a Vontade. É aquele conto do cachorro. O cidadão parou para abastecer o carro dele, o cachorro estava latindo, gemendo. E ele abasteceu o carro, voltou e o cachorro gemendo. E ele indagou, por que esse cachorro está gemendo? O rapaz do posto de gasolina disse, é que ele está deitado sobre um prego.
Por que ele não levanta? Porque a dor ainda não foi suficiente. Somos nós. Nós voltamos para o eixo quando a dor nos traz. E essa dor ela vai tomando uma... não foi suficiente não? Peraí que papai vai aumentar um pouquinho mais. Agora deu, aprendeu? Muito bem. É assim. Nós vamos parar de reclamar quando a dor for suficiente. Aí a gente vai mudar. Aí quando não mudar, a gente vai estar em cima do prédio. Então ele diz, é imprescindível que o sofrimento lhe solidifique a vontade para as abençoadas lutas que virão no porvir. Então eles estão ali, aquela coisa, quer ajuda, mas não quer fazer força nenhuma. Quer ajuda, mas não quer se melhorar, se moralizar, perdoar, deixar de pensar o que anda pensando. Estabelecida a ressalva, que percebi especialmente formulada de modo indireto para mim, porque era ele que estava, meu Deus, por que te não ajudou? Aquele monte de espírito, situação difícil. Como a gente pode ser tão frio? Esse lado do André, né? Zenóbia continuou bastante emocionada. Compete-me agora alguns esclarecimentos. Neste instante, deve esperar-nos, na orla do abismo, o irmão a que aludi, devotado amigo para mim, noutro tempo, e pelo qual devo trabalhar, na atualidade, por meio de todos os recursos legítimos ao meu alcance. Então agora ela vai apresentar o cidadão, o ser ao qual ela está se predispondo a auxiliá-lo e que chamou esses 4 irmãos para acompanhá-lo. Infelizmente, o pobrezinho mantém-se em padrão vibratório dos mais inferiores. Olha aí, padrão vibratório. Isso é resultado do quê? Meu pensamento. Não é o que eu estou pensando naquele momento, naquela hora. É resultado do que eu pensei uma encarnação inteira. É só nós pararmos. Eu estou pensando em torno do quê? Qual é o foco da minha vida? Qual é o eixo da minha vida? Eu estou em torno de quê? Uma encarnação inteira. 30, 40, 50, 60, 70, 80 anos. É aí que eu vibro. Eu percebi essa confusão que vocês estavam pensando. Quando nós falarmos em criação mental, você está idealizando tudo na mente. Criação mental, gente, quando eu penso, o meu pensamento, ele age no fluido e isso se torna real. Então, é uma criação mental, nós somos co-criadores. Deus, Espírito e matéria. Deus é o criador do Espírito e da matéria. E nós somos co-criadores em torno da matéria. Entendeste? Então, é a ação do pensamento deles. E nós falamos o quê? A tua casa, ela está impregnada dos teus pensamentos. Você está entendendo? E aquilo é matéria. Então, como é que esses espíritos, que durante uma encarnação inteira vibram no mal, podem criar o belo? Você entendeu agora? Então isso é a criação mental, é real, mas é a criação deles. Se nós pegarmos um desses irmãos e levarmos eles para um hospital limpo, cheiroso, ou um ambiente super agradável, minha irmã, daqui a pouco tudo aquilo mudou, porque o pensamento dele vai estar agindo no fluido que ele está inserido. Então, entendestes? É real. Então eu não tenho que esperar desencarnar para eu me preparar para a morte. É aqui. E eu não tenho como ludibriar a minha vibração. Eu não tenho como enganar a mim mesmo. Entendeu? Não é uma questão de, eu vou lembrar da aula que a gente estudou na fundação. Pensar no bem, pensar no... Nós não aprendemos isso. É uma questão realmente de vibração, que é resultado de uma encarnação inteira. Então, quando eu saio do corpo, eu vou apenas ver a minha realidade espiritual. A minha realidade perispiritual. Com luz ou sem luz. De forma bela ou de forma monstruosa. Qual a túnica que nós vamos estar apresentando no mundo espiritual? E eu não tenho como mudar, não tem dinheiro que compre isso. Não tem bisturi que resolva isso. Só o bisturi moral. E o dinheiro que é o trabalho no bem. Então, como nossa Joana coloca, os amigos espirituais, também a nossa irmã Joana também, tudo começa no pensamento.
Mas o pensamento sem a realização não é nada. Nada de vontade. Aí entra a vontade. Vamos lá, retomando. Infelizmente, o pobrezinho mantém-se em padrão vibratório dos mais inferiores. Aí vem a nossa irmã Zenóbia. Creio precisas estas explicações preliminares, facilitando-lhes a obsequiosa colaboração desta noite. Que é o benefício. Muitas vezes, a surpresa dolorosa compele-nos à solução de continuidade no serviço a fazer. Daí minha preocupação justa em prestar-lhes os informes devidos. Trata-se do padre Domênico. Então, vamos anotar aí o nome. Esse nosso irmão, ao qual ela vai atender, auxiliar, é uma pessoa querida do seu coração. Na última encarnação foi um padre e com o nome de Domênico. Vamos lá. Entidade a quem muito devo. Foi ele clérigo menos feliz, incapaz de manter-se fiel ao Senhor até o fim de seus dias. Iniciou-se nas lutas humanas, tocados de sublimes esperanças, na primeira mocidade. Entretanto, porque os desígnios do Pai eram diversos dos caprichos que alimentava no coração de homem apaixonado e voluntarioso, em breve caía em despenhadeiros que lhe valem os amargurosos padecimentos depois do túmulo. Olha só aqui, quando ele diz, ele era um sacerdote, entretanto, porque os desígnios do Pai eram diversos dos caprichos que alimentava no seu coração de um homem o quê? Apaixonado e voluntarioso. Em breve ele caía em colocarmos as coisas da terra acima das coisas do céu. Quem teve a honra de estar domingo no Morada Cristã para estudar a Gênesis, nós estamos no capítulo só estudando sobre Jesus. E é tão impressionante, Jesus curando no sábado. Daí ele cura o cego, e ele, para cutucar, ele pega o barro, porque ele não podia mexer em nada de algum material. Pega o barro, costa, faz um movimento, um ato de trabalho e passa nos olhos do cego. E o cego volta a enxergar, cego de nascença. O cidadão nasceu cego. Sabe o que chamou a atenção dos hipócritas? Como é que o senhor está curando dia de sábado? O senhor não pode curar dia de sábado. O senhor não pode trabalhar dia de sábado. Gente, um homem nasceu cego, está sendo curado, mostrando que é enviado de Deus e ninguém conseguiu enxergar isso. E meus irmãos, não mudou não. Dentro do movimento religioso é a mesma coisa. Às vezes nós temos irmãos que estão fazendo um trabalho belíssimo. A criatura vem que tudo, não, mas olha aqui, isso aqui não pode não. Hipócrita, sepulcro caiado por fora, cheio de podridão. O cidadão que estava deitado na esteira há 30 anos, esperando a água mexer, porque tinha uma crença, se a água mexesse nesse momento ia curar, o cidadão poderia cair. Mas ele era paralítico. Jesus diz para ele assim: quer ficar curado? Eu quero, mas não tem ninguém que me carregue para levar até lá a piscina, né? Chamava de piscina mesmo, natural. Tem ninguém que me levante para levar até lá. Mas tu queres? Eu quero. Pega a tua esteira, a tua cama, teu leito, levanta e anda. O cidadão levantou, pegou a esteira e levantou e andou. E aí essa mulher disse assim: mas como é que você está carregando a esteira? Não, mas foi ele que mandou. Ele quem? Um homem que me curou. E quem é o homem? Não sei, ele não disse o nome, mas foi ele que mandou, eu estou obedecendo. Eu digo que ninguém viu que o homem estava curado. Então, ou seja, nós ainda valorizamos muito mais as leis humanas, as regras humanas, hipócritas, do que as de ordem divina. Então ele aqui serviu muito mais as coisas da terra, esquecendo as coisas divinas. É só perguntar: eu estou aqui dentro do centro espírita, na condição de um coordenador. Isso aqui não é meu. Eu sou uma trabalhadora do Cristo. Então, a pergunta é sempre assim: o que Jesus faria se ele estivesse no meu lugar agora? Pronto. Não é a minha opinião pessoal.
É o que Jesus faria se estivesse nesse momento. Ele ia discutir? Ele ia ofender? Ele ia expulsar? Hipócritas. Bora lá. Então, trata-se do padre Domênio, né, uma entidade a quem muito devo. Lá embaixo ela diz que ele falhou devido a ser um homem apaixonado e voluntarioso. E em breve, ele já o quê? Caía em despenhadeiros. Em breve caía em despenhadeiros que lhe valem os amargurosos padecimentos de depois do túmulo. Aproveitou-se das casas consagradas à fé viva para concretizar propósitos menos dignos, compuscando Corrompendo, né? a paz de corações sensíveis e amorosos. Olha só, gente. Recebeu todas as advertências e avisos salutares tendentes a modificar-lhe a conduta criminosa e desvairada. Então, ou seja, ele não pode nem dizer assim, ninguém me advertiu. Advertiu. Foram várias advertências, mas você não quis ouvir. Todavia, internou-se fundamente no lamaçal escuro dos erros voluntários, desprezando toda a espécie de assistência salvadora. Mais uma vez ela usou o termo o quê? Voluntário. Colaborei durante anos consecutivos nos serviços de orientação que lhe eram ministrados, mas, pela expressão intensa de fragilidade humana que ainda conservava em minha alma, abandonei-o. Então, ela esteve com ele encarnada, subentende, era uma companheira, tentou auxiliar várias vezes, mas e ela desistiu, ela colocou o termo abandonei. Porque chega uma hora que você realmente, você tenta, a pessoa, você tem que respeitar o livre-arbítrio do outro. Larga a mão. Abandonei-o, também a própria sorte, absorvida por sentimentos de horror. Minha deliberação estabeleceu cumprida pausa de tempo em nossas relações diretas. Porque, meus irmãos, ela não, em nenhum momento, as obras de André Luiz são realmente de uma sensibilidade, ela não é apelativa, ela não está dizendo o que ele fez. A única coisa que o André colocou, que ela colocou e que o André colocou, ele disse assim, ela diz assim, aproveitou-se das casas consagradas à fé viva para concretizar propósitos menos dignos. A gente diz o que é. E ele vem mais. Corrompendo, ultrajando, né? Conspurcando a paz de corações sensíveis e amorosos. Essa classe da obra de André Luiz não vai expor a situação do nosso querido irmão, como é o nome dele? Domênio. Bora lá. Minha deliberação estabeleceu cumprida pausa de tempo em nossas relações diretas. Mais de 40 anos rolaram entre nós. De tempos a esta parte, porém, seus sofrimentos acentuaram-se de maneira terrível, obrigando-me a mobilizar minhas humildes possibilidades em seu favor. Desencarnado desde muito, voltou da crosta em angustiosas circunstâncias. Olha, quando os espíritos dizem desde muito, é muito mesmo. Ocasionou desastres morais de reparação muito difícil. Olha aí. Ele ocasionou no outro desastres morais. E ela conta de uma reparação muito difícil. E lá em cima ele falou a paz de corações sensíveis e amorosos. Sabe Deus a encrenca desse cidadão. E ainda permanece insensível às nossas exortações de amor e paz, conservando-se em posição psíquica negativa. Então ele mesmo, ele está receptivo à ação do bem? Não. Precipitou-se em temível aridez do coração, envolvendo-se em forças que o aniquilam e entorpecem cada vez mais. Para que males maiores não lhe ocorram, fui, ao meu pedido, autorizada a incluí-lo entre os tutelados externos de nossa instituição. Consegui, desse modo, que alguns dos nossos cooperadores lhe atenuasse o movimento fácil, sem que pudesse ele dar conta
de nossas operações fluídico-magnéticas nesse sentido. Tem sofrido muito, no entanto, apesar da prostração, ainda não modificou a mente, mantendo-se em pesadas trevas interiores e subtraindo-se sistematicamente a qualquer esforço de autoexame que lhe facilitaria, sem dúvida, algum repouso espiritual. Então ele está no estado de prostração. Deitado, está no leito. E ele diz, ela conta que ele está. Olha que bom, porque são detalhes. Ainda não modificou a mente. Ela diz que ele se mantém em pesadas trevas interiores. Essas trevas subtraindo-se de forma sistemática a qualquer esforço de um autoexame. Quando que o André foi recolhido, socorrido? No momento em que a ficha dele caiu. No entanto, apesar da prostração, ainda não modificou a mente, mantendo-se em pesadas trevas interiores e subtraindo-se sistematicamente a qualquer esforço de autoexame que lhe facilitaria, sem dúvida, algum repouso espiritual. Além desse alívio, que lhe é sumamente indispensável, o padre Domênico necessita regressar à experiência construtiva na crosta planetária, recapitulando o pretérito em serviço expiatório. Entretanto, a situação mental em que se demora cria-lhe empecilhos de vulto, dificultando-nos a ação intercessora. Então você vê que essa criatura, esse nosso irmão Domênico, ele vai ser direcionado para a reencarnação sem ter tido a mínima consciência de mundo espiritual. Tem não consciência? Não teve estudo, não. Ele não está tá na perturbação. Está no processo de perturbação e de loucura. Ele fez estudo? Não. Foi para o teatro? Não. Foi para a casa de Dona Laura? Não teve. Não acompanhou nada. Daí é reencarnar. Imagina essa criaturinha aqui na Terra. E muitos é assim, viu, gente? Mas aí ele reencarna, mas ele não tem consciência do que ele deixou de fazer, do que ele fez de mal, e aí ele vai resgatar de novo essa dívida. Ele vai. Gente, eu acho interessante nós usarmos. A Osa falou uma coisa aqui, isso é muito comum. Ah, mas como é que eu vou saber se eu não lembro? Você não lembra de quê, meu filho? Fez desgraça? Graças a Deus que não lembra. Porque se lembrasse, você estaria com o rostinho enfiado na terra. O que nós temos que lembrar é a lei que está gravada em nós. Não faça mal a ninguém. Não roube, não mate, não adultere, não traia. É isso. É preciso eu fazer alguma faculdade, algum doutorado para eu saber que as leis de Deus são as leis naturais, escritas na minha consciência? Precisa, ninguém precisa fazer doutorado para isso. Todos nós sabemos. Esquecer o passado é um voto de amorosidade de Deus. Para a gente olhar para um filho, uma filha e não lembrar o vínculo que existe entre. Entendeu? Então, esse processo de expiação não é uma programação divina. Já foi o uso indevido do livre-arbítrio. Na programação divina, nós estamos aqui para passar por provas. A expiação foi o uso indevido do livre-arbítrio quando eu me revolto contra a prova. Aí eu arrumo uma encrenca. Meus irmãos, quem é sábio, é eu ou Deus? Deus. Tudo que ele faz está certo? Sim. Eu vou bater boca com ele? Eu vou querer fazer diferente? De jeito nenhum. Mas alguma coisa, pai? Tô junto. Não vou. A lei dele é sábia. O que eu devo fazer é me submeter e sem perguntar. É o que nós deveríamos fazer. Se senhor, meu pai, mais alguma coisa? Tô junto. Então questionar Deus quando alguém desencarna, questionar Deus porque uma enfermidade bateu em nossa porta, questionar Deus porque um ente querido se foi, um relacionamento não deu certo, se submeto. O máximo que eu posso fazer é me dar força para eu tirar as lições necessárias de tudo isso. Urge, porém, que regresse à reencarnação. Amigos nossos, devotados e solícitos, amparam-me o pedido em benefício dele. E Domênico voltará a unir-se como filho sofredor de uma das suas vítimas de outro tempo, vítima e verdugo,
porque, num gesto de vingança cruel, o ofendido eliminou o ofensor com a morte. Olha lá, coisinha boa. Então, vamos digerir. Olha aí, confusão. O Domênico voltará a unir-se com um filho sofredor, vem situações deploráveis, de uma das suas vítimas de outro tempo. Então, ele vem na condição de filho de uma das vítimas dele. Olha lá que confusão. E essa mesma vítima se sentiu tão mal com o que ele fez que acabou matando Domênico. Entendeu? Domênico foi o que? Assassinado. Então não é por ter sido uma vítima que ele está enrolado nessa encrenca, foi por ter matado Domênico. E agora vai ter que receber na condição de filho. Santo esquecimento. O bom seria se nós fizéssemos assim. Eu sou a vítima, ele é o ofensor. Se eu sou a vítima, eu sou uma vítima nesse momento de uma forma transitória. Mas se eu for olhar na minha condição de espírito, eu sei que eu não sou vítima. Caso eu realmente não seja vítima, seja uma provação, eu sou nesse momento uma aluna, que posso mudar de série. Então, sendo vítima ou sendo aluna, nas duas situações, o Papai do Céu sabe o que está fazendo. Vou tirar as lições necessárias. O outro vai responder com a lei. Mas Conceição, essa criatura você vai deixar solta? Não, então vamos procurar a justiça dos homens. Mas ódio guardado no meu coração? Sujar minhas mãos? Se a criatura realmente prejudica uma sociedade, ela deve ser presa, para que não venha causar mais danos a outros corações. Eu não posso me tornar omissa. A lei dos homens também estão aqui. Mas eu sujar minhas mãos, o que eu não posso é nutrir no meu coração ódio, raiva. Que isso aí, esse sentimento faz com que eu me vincule com eles. Segura na mão de Deus e vai. Para reintegrar-se nas correntes carnais, preciosas e purificadoras, deve o infortunado adquirir, pelo menos, a virtude da resignação, de modo a não aniquilar o organismo daquela que, desempenhando sublime tarefa de mãe, lhe conferirá carinhosamente a nova personalidade. Que é uma nova encarnação, uma nova personalidade. Para a obtenção desse resultado, é imprescindível que melhore interiormente. Se conseguirmos que um raio de luz lhe penetre o íntimo, se possibilitarmos a eclosão de algumas lágrimas que lhe desabafem o coração, dilatando-lhe o entendimento, experimentará novas percepções visuais e provavelmente conseguirá enxergar aquela que lhe foi desvelada genitora na derradeira romagem dos círculos carnais. Conseguida essa providência, creio será ele conduzido facilmente à indispensável conformação e às medidas iniciais da recapitulação terrestre. Outra informação que bate com o que nós estudamos. Se conseguirmos que um raio de luz lhe penetre o íntimo, se possibilitarmos a eclosão de algumas lágrimas que lhe desabafem o coração, dilatando-lhe o entendimento, aí sim ele experimentará o quê? Novas percepções porque ele não visuais. enxerga. Ele está cego. Cego que eu digo, cego ao bem. Qualquer espírito superior que se aproximar dele, ou nem um espírito superior, um pouquinho melhorzinho, ele não enxerga. Ele está naquela monoideia fixa, mergulhado na maldade dele mesmo. Aí ele diz assim: experimentará novas percepções visuais e provavelmente ele vai conseguir enxergar aquela que lhe foi uma desvelada mãe, que poderá ajudá-lo nesse momento. Mas se ela for lá, não adianta, que ele não enxerga. Então é uma questão de quê? É falta de auxílio? Não. É a falta de predisposição do paciente em ser ajudado. Vamos ler novamente para você entender. Bora lá. Devotados e solistas, amparam-me o pedido em benefício dele, e Domênico voltará a unir-se como filho sofredor de uma das suas vítimas de outro tempo. Até aí tudo bem? Vítima, a mãe, verdugo, ele. Porque num gesto de vingança cruel,
O ofendido, que há uma probabilidade de ter sido um homem, entendeu? Na outra encarnação agora está como mulher. O ofendido eliminou o ofensor. Então, ou seja, alguém matou Domênico. Aí ele diz, para reintegrar-se nas correntes carnais, para reencarnar, preciosas e purificadoras, esse processo da reencarnação, deve o infortunado, quem é o infortunado? O Domênico. Adquirir, pelo menos, a virtude da resignação, de modo a não aniquilar o organismo daquela que, desempenhando sublime tarefa de mãe, lhe conferirá carinhosamente a nova personalidade. Então não seria a vida da mãe, mas a possibilidade de ser mãe. Tamanha vibração de perversidade desse ser. O corpo não iria vingar, iria inclusive atingir o próprio útero da mãe. Para você ver como nada está solto, tudo está muito bem organizado. Entendeu agora? Tá aqui, volta aqui, ó. Sua vítima. Por isso que é bom estudar em grupo, né? Ele voltou como mãe. Ele que matou o Domênico. Que agora vai ser uma mulher, né? Vai ser a mãe dele. Essa pessoa que há uma probabilidade de ter sido homem nessa encarnação com Domênico foi vítima de Domênico. Ele não conseguiu processar, superar esse trauma, ele matou Domênico. Então agora ele está no corpo feminino, já está reencarnado, e vão agora programar a reencarnação de Domênico através da vítima dele. E olha, gente, e normalmente as encarnações ainda são assim. As criaturas que vêm para debaixo do nosso teto normalmente são criaturas comprometidas. Às vezes nós temos que devolver a eles o que nós tiramos outrora. Às vezes nós temos que sublimar sentimentos, que eram às vezes apenas paixão e desejo, vem como filha, como filho. Se você enlouquecer o outro com as suas atitudes, você vai recebê-lo talvez ainda na condição de um louco e ter que cuidar daquilo que você destruiu. É a lei da ação e reação. Por isso, angariais a mim. Todo inimigo que eu fizer na minha encarnação, que eu fizer mal, tenhamos a certeza plena que eu vou ter que fazer o bem a essa criatura. Detalhe, bem para dentro de casa, bem próximo. Às vezes é um filho, uma filha, fofa. Vamos só finalizar o parágrafo? Estabeleceu-se natural intervalo nas considerações de Zenóbia. Nenhum de nós ousou formular qualquer interrogativa. Ela, porém, prosseguiu humilde. Desde alguns dias, ouve-nos Domênico a voz, tal como o cego que não consegue ver. Então ele começou agora já a ouvir a voz deles que estão ali ao lado tentando falar. Não posso identificar-me perante ele, a fim de não lhe prejudicar o trabalho de redenção. Mas espero que nesta noite muito possamos fazer em seu favor, com os valores da prece, aguardando ainda que os informes detalhados e instrutivos a serem prestados pela clarividência de Luciana. Aí nós vamos entender a clarividência. Lembra que a Luciana foi convidada porque ela era uma ótima clarividente? Daqui a pouquinho nós vamos entender como é essa clarividência no mundo espiritual. Então ela diz assim, olha, ele já começa a me ouvir, mas ele não pode me reconhecer pela voz, porque isso vai atrapalhar, porque ela o conhecia quando encarnava, ela trabalhou com ele e o advertiu para que mudasse de atitude, e ele não escutou. Conhecê-la, identificá-la vai atrapalhar o andamento. Tá difícil, gente? Aguardando ainda que os informes detalhados e instrutivos a serem prestados pela clarividência de Luciana lhe possam elevar o tônus vibratório. Olha aí. E ocorrendo isso, como espero em nosso Senhor, chamarei mentalmente a nossa irmã Ernestina, que lhe foi mãe dedicada e compassiva, com o fim de o recolher e conduzir
a crosta para as providências cabíveis. Então vai chamar a mãe dele da última encarnação que está no mundo espiritual. Como é o nome dela? Ernestina. Anota isso aí para que você não se perca a próxima semana. Que nós temos 2 personagens. Nosso irmão Domênico, a mãe dele, que é a Ernestina. e que vai ter um diálogo com a nossa irmã Zenobia a próxima semana. Vamos só finalizar. Estou convencida de que, podendo ver a genitora, Domênico se transformará em breves dias, preparando-se para a reencarnação próxima com o valor desejado. E aí, cenas do próximo capítulo. Comentários, perguntas. Vamos acompanhar essa reencarnação, né? Mexeu? Com tique, o teco? Eu reencarnar sem ter uma certa evolução. Por ele. Aquela reencarnação que nós estudamos no Missionário da Luz, de Segismundo, aquela reencarnação ela não é comum, é rara. Segismundo participou de toda a programação da sua reencarnação. Ajudou no processo da reencarnação. A massa ainda é aquela que não participa de nada. Nós damos todo um trabalho, os amigos espirituais organizados, mãe, pai, toda a estrutura do mapa do futuro corpo, colocar a criatura num processo de sono profundo para entrar naquele período do esquecimento, aquele mergulho que eles chamam de uma certa torpor. É um trabalho muito grande do corpo perispiritual. É muito trabalho. Então não é uma regra. É uma reencarnação expiatória, é isso? Ela é expiação, só expiação. E, gente, a expiação é assim, ó. Por exemplo, vamos dizer que eu a partir desse momento eu sou um espírito, uma individualidade, que acabei de sair de todos os reinos. Passei por todos os reinos, agora eu sou uma individualidade. Nessa minha individualidade, eu trago muito mais o instinto que a inteligência. A inteligência está latente a ser desenvolvida. Então, como eu ainda não tenho uma inteligência desenvolvida, meu livre-arbítrio está, mas ele está muito mais conduzido pela mão divina, que são os espíritos ainda primitivos, do que ainda pela minha. À medida que o Papai do Céu vai percebendo que eu já estou desenvolvendo a minha inteligência, ele vai soltando a corda, vai soltando a bicicleta. Porque o menino já está aprendendo a se equilibrar. Ele vai dando o livre-arbítrio. À medida que eu vou desenvolvendo a minha inteligência e começo a utilizar minhas paixões, e eu começo a utilizar a minha inteligência, vai chegar o momento que o Papai do Céu começa a mandar provas. Já tem maturidade, já desenvolveu a inteligência, agora vamos começar a mandar provas para o seu processo de evolução. Nesse processo de provas, o espírito pode se rebelar. Não gostei não, quero isso não. O que é isso? Eu não mereço isso, não vou passar por isso não, vai ser do meu jeito. Aí o que a criatura faz? De uma prova, e a aprovação ela está aqui na reta, está indo. Como ela se revoltou, utilizando o seu livre-arbítrio, nós temos o livre-arbítrio, só se quiser, não é verdade? Só se quiser, eu vou na minha vida, vai bonitão, vai pensando. Tu manda, nada. Mas a criatura tem o livre-arbítrio. Faz a sua escolha, arruma uma encrenca e ela vai agora para uma expiação. Ir para a expiação é sair da reta. Porque a expiação eu não estou evoluindo, eu estou reparando um mal feito. O meu processo de evolução é quando eu volto para a aprovação. Expiar é arrumar a bagunça que eu fiz. Por que nós somos tão rebeldes com a lei? Por que a gente teima com Deus? Até quando, né, gente? Essa rebeldia, essa revolta. Deixa que Deus sabe o que faz. Ana, ela ainda. Mais alguma dúvida? Conceição, por favor. Isso não deixa a gente ficar pensando que nós somos santinhos, né? Isso nos faz crer que nós já devíamos ter passado por essa experiência. Eu não tenho nem dúvida. Quando a gente estava lá sofrendo, cego, surdo, e hoje nós, graças a Deus, já estamos aqui, já querendo aprender. E vivendo, né?
Vamos orar, meus amores? Vamos então fazer a nossa prece? Agradecer a Jesus. Foi bom, gente, o estudo? Beleza, olha aí. Então vamos agradecer a Jesus. Esse momento tão gostoso, né? Tão glorioso. Senhor Jesus, divino amigo, irmão querido e amor de nossa vida. Todos nós, há séculos, já ouvimos as advertências que mais uma vez nos são dadas. Todos nós já sabemos e já conhecemos o mal e o bem. Todos nós já reconhecemos quando a nossa atitude é de teimosia e de rebeldia perante a tua vontade. Somos os teus irmãos menores, ainda renitentes no mal, mas que fomos trazidos mais uma vez ao teu seio do amor, do esclarecimento, para que cada um de nós, Senhor, possamos, numa ação de fé, de fidelidade a Deus, aos compromissos assumidos, de fidelidade às leis divinas, aprendermos e a nos submetermos às leis sem nos revoltar, sem nos questionar, apenas dizendo: meu Pai, seja feito a tua vontade, tanto na terra quanto no céu. Muito obrigada, amor de nossa vida, por esse estudo que nos fortalece no bem. Muito obrigada a vocês, amigos espirituais, pela presença de cada um, a nos inspirar, a nos atender em nossas necessidades morais. E abençoa-nos, Senhor, dai-nos a tua paz e envolve esse nosso planeta, esse nosso Brasil, tão carente, Senhor, da moralização, tão carente da evangelização real, tão carente das atitudes do bem. Muito obrigada, amor de nossa vida.